Oi pessoal, eu sou a Michelle Keller, sou representante da Lara aqui no Brasil e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinário que vai durar em torno de 1 hora. Lembrando que durante a apresentação do conteúdo a gente também vai estar respondendo as perguntas de vocês no chat e vamos ficar um pouquinho depois também para responder mais algumas perguntas. E também peço que vocês fiquem com a gente até o final, que a gente vai disponibilizar um link para sortear um curso online gratuito no valor de R$ 975, onde vocês vão poder exercitar a língua russa, aprender e também ganhar o certificado básico da língua. Então não perca, fica com a gente até o final. Obrigada, boa noite e um ótimo webinário. Olá pessoal, vamos começar então o nosso webinário, nosso bate-papo de hoje. O que você deve levar em consideração para definir a sua viagem na Rússia? Lembrando que a gente está com uma campanha aberta, a Lar está com uma campanha aberta para se inscrever para a ida em janeiro de 2020. Estamos aí na primeira chamada, a contagem é regressiva, os números de vagas também são limitados à medida que forem sido preenchidos. Vai limitando aí o acesso de vocês para viajar agora em janeiro de 2020. A gente vai falar sobre isso mais para o final. Quero lembrar vocês também que estamos respondendo as perguntas aí no chat, fiquem à vontade. Depois da apresentação a gente vai ficar um pouquinho também para responder as perguntas. Além disso, também para quem ficar com a gente até o final, se liga aí na promoção. Vamos sortear de forma completamente gratuita um curso online de russo. Olha só tudo que você vai levar: 24 horas de teoria da língua russa, mais um software gratuito de gramática e fonética para baixar no seu computador, mais 16 horas de aconselhamento online com uma pedagoga russa, mais um certificado e aí a possibilidade de adquirir um nível básico da língua. Já vai chegar na Rússia tranquilinho. Tudo isso no valor de R$ 975, mas só para quem ficar até o final, que nós vamos disponibilizar o link lá para você preencher o formulário e participar do sorteio, tá? Os ganhadores a gente vai anunciar amanhã no YouTube, aí no canal do YouTube. Aproveita para dar um like na nossa página também, para ficar por dentro de todas as nossas informações, dicas sobre universidades, cursos, viver na Rússia e tudo mais. Vamos começar então. Opa, que meu slide não tá passando. Vamos lá. Atenção. Voltando aqui. O que você precisa levar em consideração para decidir sua viagem? Nesse nosso bate-papo de hoje, a gente vai focar em algumas questões. Primeiro de tudo, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente vai estudar fora, e eu já tive a possibilidade de ter essa experiência, não é uma coisa que se decide de um mês para o outro. Precisa ir de um tempo. Estou falando de no mínimo uns 6 meses. Não, a gente tem que considerar várias coisas, não só a questão do dinheiro, mas também tudo que a gente precisa deixar organizado para a nossa viagem. Né? As nossas coisas pessoais, se a gente tiver algum trabalho, a gente tem que avisar com antecedência, questão dos estudos, enfim, são vários critérios que a gente precisa considerar. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, vale muito a pena, tá? Realmente é uma experiência fantástica. E o que a gente vai ver hoje aqui? Análise dos fatores para tomar sua decisão. As vantagens e desvantagens, os benefícios, os custos e os custos de oportunidade. E uma vez então que a gente tiver abordado esses tópicos, a gente vai falar para quem então já tomou essa decisão, já está decidido, já está pensando, já está se organizando. E para aqueles que também querem saber como funciona, a gente vai falar dos pré-requisitos, dos procedimentos, da documentação importante para análise, processo e cronograma de ação. Certo? Vamos então para o nosso próximo slide. Vantagens. Quais são as vantagens que a gente precisa considerar quando eu decido que eu vou estudar fora e, nesse nosso caso, mais especificamente na Rússia? Primeiro, eu estou falando de um diploma europeu. Rússia é um país que é de fácil acesso para o continente asiático, para o continente europeu, está em constante relações comerciais com esses locais. E os diplomas obtidos na Rússia que possuem um alto nível acadêmico, eles são reconhecidos na Europa.
né? Assim como são de fácil reconhecimento, validação aqui no Brasil. Então, isso, imagina, no seu currículo, na sua vida profissional, tem um valor inestimável. A outra vantagem que a gente precisa considerar é a sólida formação acadêmica, porque uma vez que a gente vá para lá, você vai ter acesso a altos níveis tecnológicos, laboratórios todos equipados, campos com todas as facilidades que vocês imaginam, tanto de cultura, lazer, até, enfim, cinema, lojas, restaurantes, tudo isso está disponibilizado dentro do campus. Interação com professores do mundo inteiro, alunos de outras partes do mundo, acesso aos centros de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial. Então, o que acontece, o que está acontecendo no mundo, as grandes universidades, as universidades tops da Rússia, que a LAR tem parceria, estão sendo colocados em práticas lá, fazendo visita técnica, fazendo conferências online com outros países para falar sobre aquele assunto, desenvolvendo pesquisas. Uma outra vantagem muito grande também é quando a gente tem a oportunidade de estudar fora, a gente abre o nosso campo de carreira, a gente tem mais perspectiva de emprego. Primeiro pela experiência de vida, a gente está falando aí de muitas mudanças no mercado de trabalho e competências que são importantes a gente desenvolver, como resiliência, capacidade de organização, pensamento analítico, diplomacia, saber lidar com várias culturas, saber trabalhar com vários grupos, com projetos diferentes, tudo isso é exercitado lá. Então, você já vem para cá, se caso voltar para o Brasil, com essa gama de conhecimento e se torna um profissional muito mais qualificado e extremamente valorizado no mercado de trabalho. E também a questão da língua, no mínimo português e russo. Se fala inglês, melhor ainda. Mas quais seriam então as desvantagens para se estudar por lá? Primeiro, que muitos podem pensar que é muito longe. Um país completamente distante, uma realidade que a gente não tem muito contato. Geralmente a gente fala em Estados Unidos, fala em Europa, fala em Austrália, mas a Rússia não é um país que ela está crescendo ano a ano, a procura, mas ainda assim não é um país que é muito conhecido. É um país que desperta muitas dúvidas, inseguranças, tem muitas lendas, muitos mitos, que é perigoso, que a criminalidade é alta, que é socialista, né? Várias questões assim que não são verdadeiras. É um país extremamente globalizado, um país tecnológico, vanguardista. Quem tiver a oportunidade de ir para lá vai perceber que muitas das coisas que a gente ouve falar aqui é completamente fora da realidade. É um país distante? É um país distante, mas a gente vai sair da nossa zona de conforto, vai aprender, vai expandir nosso nível de conhecimento. Uma outra desvantagem, cultura desconhecida. Sim, cultura desconhecida, mas em outros países a gente também tem uma cultura desconhecida. E quando a gente está apto, está disposto, está aberto a viver essa experiência, a gente também está aberto a viver outras culturas. Clima extremo é uma outra questão que pode ser que venha à tona aí de algumas pessoas com um pouco de receio de ir para lá. Então, quero informar para vocês também que o país ele é completamente adaptado ao clima. Qualquer lugar que você vá tem calefação, as roupas são adaptadas ao clima de lá. E sim, existe verão na Rússia, né? Tem períodos aí do ano que as temperaturas chegam até beirando os 30 e poucos reais. Existem muitos espaços abertos, parques, lagos, muitos lugares para se curtir aí um clima mais ameno e um clima de verão. Mitos e lendas que podem tirar um pouco a tranquilidade dos pais, principalmente, né, em relação ao país, aos perigos e tudo mais, que também é muita coisa que as pessoas, por falta de conhecimento, acabam criando essa imagem, mas que não é verdadeira. Praticamente todas as cidades do país são extremamente agradáveis e seguras. A polícia de lá ela é muito efetiva, é tranquilo para andar na rua. Claro que existem algumas coisas que a gente precisa cuidar, como em qualquer outro país. Isso não é só da Rússia, né? Qualquer outro lugar que a gente vá, a gente tem que se adequar às leis locais,
a cultura local e também tomar o nosso cuidado. Mas, com certeza, vocês vão se sentir muito tranquilos lá. Um outro fator que pode pesar um pouco é a questão das refeições. Eu sei que quando a gente está longe de casa, eu me lembro que quando eu estava morando fora, eu tinha muita vontade de comer pão de queijo e feijão, feijão preto, como a gente conhece aqui. E lá não tinha, né? Eram duas coisas que não eram muito comuns. E com certeza vocês vão entrar no supermercado, vão ver coisas que são a nível mundial, que a gente está acostumado a ver no supermercado, que vocês vão se identificar e vão ter outras comidas completamente diferentes. E eu sugiro que vocês experimentem, porque essa também é uma das grandes coisas, umas coisas mais legais da gente morar fora, a possibilidade da gente experimentar coisas diferentes, de abrir nossa mente, de sair fora da caixa. De qualquer forma, não se preocupem, porque as coisas básicas vocês vão encontrar lá. O pão, o queijo, o presunto, o leite, as carnes que vocês estão acostumadas a comprar, as verduras, as frutas, tudo isso vocês vão encontrar lá, os iogurtes e coisas que vocês podem levar aqui do Brasil também. Ou quando alguém vem passear, leva um pouco e até legal, junta as pessoas, faz uma janta, cada um leva um prato típico do seu país, também isso é muito legal de fazer. E um outro fator que pode soar como desvantagem é a língua, né? Muitas pessoas acham falar russo difícil, complexo, e não é fácil. Não é uma língua que a gente ouve comumente. É uma língua que no início é um pouquinho difícil para se adaptar, mas é completamente viável aprender. Tanto que para os nossos alunos que vão estudar em russo lá, eles são obrigatórios a fazer a faculdade preparatória, que é em torno de um ano e pouquinho antes, e no final desse período eles estão completamente aptos para cursar uma graduação de 4 anos ou um mestrado de 2 anos na língua russa. Então, vocês vão ver que também que isso não é uma grande barreira, tá? Que a gente vai ter um pouco de dificuldade, como a gente tem para aprender qualquer outra língua, mas é extremamente possível. Seguindo aqui o nosso slide sobre vantagens e desvantagens, uma outra grande vantagem que a gente vê nessa experiência, né, é realmente a vivência, a riqueza cultural, a história mundial. Isso eu acredito que agrega assim uns 60% nessa viagem. Não é só o diploma em si, não é só o fato de estudar fora, mas é toda a experiência de vida que vai ser adquirida. De eu ter que me virar sozinho, de eu ter que aprender coisas novas, de eu ter que conhecer gente nova, de eu ter que resolver os meus problemas. Isso é um crescimento enorme. E eu falo de cadeira quem já passou por essa experiência. E aí algumas pessoas também podem achar que como desvantagem, né, de estudar lá, que eles não oferecem bolsas de estudos completas. Bom, a gente vai ver que existem alguns programas de bolsas de estudos, que sim, que é possível a gente obter, e que inclusive depois que vocês estiverem lá, mesmo que vocês tenham ido de forma paga, vocês estando lá, vocês vão poder aplicar por bolsas. A gente tem exemplo de estudantes nossos que foram com a LAR, pagaram seu primeiro ano de estudo e uma vez lá, através de conhecimento, falando com os coordenadores, entendendo como é que funciona o sistema de ensino, aplicaram para bolsas e ganharam, né? Então, é possível. Outra desvantagem que algumas pessoas nos trazem, que o ingresso é muito caro, que é muito caro estudar. Também é um mito que a gente vai desvendar hoje aqui mais para frente. A Rússia é um país extremamente acessível. Se você comparar com a Europa, com os Estados Unidos e até mesmo com o custo de vida aqui no Brasil, olha, eu digo que vocês vão ficar surpreendidos. Uma outra desvantagem, vou ter que fazer tudo sozinho, cozinhar, lavar, passar. Gente, quando a gente tá louco para sair de casa, para não morar mais com o pai e com a mãe, a gente vai pro nosso apartamento. Não é isso que a gente faz também? E não é legal? Ter essa experiência, aprender a cozinhar uma coisa nova, cuidar da nossa própria vida, ser independente, ter liberdade. Isso tudo vocês vão ter oportunidade de fazer lá. Sim, vocês vão morar em quartos estudantis, vão dividir o quarto de vocês com outras pessoas, mas vocês vão ter áreas comuns, onde vocês vão ter que se organizar
para trabalhar em equipe, né? Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda, sujou, limpou. E isso, mais uma vez, é uma experiência de vida incrível. E a outra questão que aparece para nós é não poderei ver minha família com frequência. Olha, quando eu fui morar fora, isso já faz 15 anos, não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha Facebook, redes sociais, e era muito caro usar a internet. Eu me lembro que a gente ia uma vez por semana naquelas lan house para poder usar a internet por 1 hora, para ler os e-mails e para poder falar rapidamente com alguém por e-mail, porque nem existia esses programas ainda de vídeo web. Ou então tinha que comprar um cartão internacional para poder fazer uma ligação, porque ligar normalmente do celular era caríssimo e de linha telefônica também. Olha toda a evolução que a gente já teve, né? Hoje é muito tranquilo. A gente fala por Skype, a gente fala pelo vídeo do WhatsApp o tempo todo, em qualquer lugar. Sai do aeroporto, já compra um chip com número local, já está conectado na internet, ou seja, sim, talvez você tenha que levar 1 ano para poder voltar e fazer uma visita aqui na família, mas com certeza com toda a tecnologia que tem disponível hoje, a gente está em contato o tempo todo. Então, eu garanto para vocês que não será tão pesado assim. Certo, pessoal? Vamos seguir então com o nosso bate-papo, reforçando então, final dos slides, vai ser disponibilizado um link para vocês concorrerem ao curso gratuito de russo no valor de R$ 975. Também a gente está respondendo as perguntas de vocês, podem botar ali, a gente vai responder, no final a gente fica mais um pouquinho também para ajudar vocês a esclarecer alguma outra dúvida que possa ter. Outra questão que a gente precisa levar em conta para tomar nossa decisão em relação à América do Norte e à Europa Ocidental. A Rússia tem uma parceria muito forte com alguns países. E a ALAR, ela está credenciada pelo governo russo para ser o parceiro oficial de imigração de estudantes na América Latina. O que isso significa? Significa que vocês vão ter tratamento preferencial de imigração. A universidade, ela garante o seu visto. Como é que funciona? Vocês vão sair daqui com um visto temporário de 30 dias, a partir da carta convite da escola, que vai dar direito a pedir o visto, que vocês vão fazer aqui no Brasil. Quando vocês chegam lá na universidade, vocês vão lá no departamento estrangeiro, vão dar a documentação para eles e eles encaminham a documentação para a imigração de lá, que vai aí em um período de 30, 40, 50 dias liberar o visto de vocês para o resto do ano. Então, é certo, só pode dar errado se o documento de vocês estiver errado. Se o documento estiver certinho, vocês chegando na universidade, levando a documentação, a universidade trata de se encarregar de pedir o visto de vocês. Tá? Então, a gente tem aí um tratamento preferencial de imigração. Uma desvantagem que algumas pessoas podem... uma outra vantagem, né, que a gente oferece e que a Rússia também oferece, mas mais especificamente pela parceria que a ALAR tem, é o processo simplificado, simples e claro de documentação e imigração. Ou seja, os documentos são todos online, enviados para nós, a gente faz toda a ponte com as universidades, e você só tem que nos mandar os documentos, algumas outras coisas que vocês têm que fazer por aqui, como certificação no cartório, algumas traduções, mas é um processo simples, é um processo que, no geral, né, claro, a gente depende muito também dos prazos da universidade, mas a gente está falando aí de 2 a 3 meses para ter para ter a carta de aceite e depois a carta convite e o visto de vocês para poder viajar, tá? Mais ou menos em torno disso, podendo haver variações. A relação custo e benefício é imensamente melhor,
porque o valor, o custo de vida lá é baixo em relação a outros países. A gente está falando aí, vocês vão ver depois, de uma cidade como Moscou, que é a maior cidade uma das maiores cidades da Rússia, que é a capital. A gente está falando de um custo de vida em torno de $300 por mês, incluindo a internet, moradia, o seguro saúde, que é obrigatório, e alimentação simples. Então, façam as contas e imagine como é que vocês vão viver com $300 por mês nos Estados Unidos. Ou com $300 na Europa, onde o euro já está batendo aí a casa dos 5 e a libra 6. E mesmo aqui no Brasil, né, $300, a gente está falando de um pouco mais de R$ 1.000, que também é bem apertado para a gente viver. Então, é realmente custo-benefício para ter uma educação de altíssimo nível, acesso aos principais tecnologias, tudo que está acontecendo no mundo, nas suas áreas de formação, pesquisa científica, enfim, realmente é um custo-benefício altíssimo. Ainda seguindo na nossa análise dos fatores para tomar a sua decisão. Um ponto bem interessante que você tem que observar é que você vai ser incluído no circuito europeu de trabalho, sendo que o seu diploma ele vale em toda a Europa. Então, você fica apto a ser considerado como um profissional para trabalhar também na Europa. Claro que vai depender de visto, de ter cidadania ou não, mas no currículo, né, na aptidão, no conhecimento, no seu desenvolvimento, tem um peso muito grande. Também no circuito tecnológico, cultural, turístico, comercial, empresarial, tudo isso vai estar à disposição de vocês. Vai ter uma projeção de vida profissional internacional, a gente já falou sobre isso, além da língua, também a possibilidade de trabalhar para empresas do mundo todo. Adquire uma nova cultura, essencial para essa visão de mundo, para as novas frentes de trabalho que vão se abrir. E você vai se interagir com jovens como você, de outras partes do mundo, ou seja, uma rede de contatos imensa. Eu mesmo tenho pessoas que eu conheci há 10, 15 anos atrás, quando eu morei fora, e que até hoje fazem parte da minha vida, e que a gente conversa, e que a gente se visita, e também que já inclusive me abriram portas de trabalho ou de projetos que eu peguei, mesmo estando aqui no Brasil, mas podendo trabalhar, atuar de forma remota. Então, essas são outras questões que a gente precisa considerar para viajar. Acesso à vida artística, cultural e esportiva europeia. Por que a gente está falando bastante aqui europeia? Porque a Rússia é extremamente próxima à Europa, é muito fácil e muito barato viajar para lá. Você pode aproveitar umas férias, um fim de semana estendido, uma folga estendida para fazer uma viagem rápida até a Espanha, por exemplo. E que também a Europa tem influência na Rússia, em muito da vida artística, cultural e esportivas. Então, você vai vivenciar isso lá também. Vai ter todos os benefícios de um estudante russo, ou seja, vai poder participar nos círculos científicos das universidades. Esportivos e culturais, vai poder inclusive representar a universidade. Você entrar lá num grupo de teatro, num grupo de dança, num grupo de qualquer esporte, e esse esporte for participar de campeonato, for representar a sua universidade em algum lugar, você, mesmo sendo estrangeiro, vai estar lá representando a universidade. Vai acessar congressos e conferências internacionais, muitas delas presencialmente e outras tantas online. Vai ter acesso a tudo isso como estudante de lá, normal, vai poder fazer tudo o que um estudante russo faz. Você terá novos pontos de vista e maneiras de ver a vida. Aqui eu acho, para mim, na minha visão de mundo, esse eu acho que é o maior ganho. E será um profissional diferenciado, com certeza. Indo agora para a parte dos custos, a gente vai olhar aqui alguns exemplos de cursos, né? Tanto em inglês como em russo, para vocês terem uma ideia dos valores que a gente está falando. Então, assim, nesse nosso primeiro exemplo,
de um curso onde você vai cursar em inglês, uma faculdade em inglês, por exemplo, a gente vai ter aí os custos de alimentos, despesas pessoais, plano de celular com internet limitada, seguro médico, moradia universitária com serviços básicos como lavanderia, a cozinha, o quarto mobiliado, as áreas comuns, livros, né, do fundo universitário, tudo isso em torno de 2.905 dólares ao ano, tá? Esse valor é por ano. Isso aí a gente está falando de menos de 200 dólares por mês. Então, realmente é um valor bem acessível, tá? Façam as contas aí para você ver. O ensino para estudar, né? Para estudar, a gente está falando em torno de 3.000 dólares ano. 3.000 dólares ano. Sendo que o total a gente chega a 5.905 dólares ano para ter acesso tanto à faculdade, com os livros incluídos, quanto a alimento, moradia, celular, seguro médico, 5.900 dólares ano. Divide isso por 12 meses, que vocês mais ou menos têm uma ideia do custo de vocês. Claro, gente, aqui eu tô falando do básico, né? Obviamente que vocês vão ter mais gasto de supermercado, uma coisa ou outra que vocês vão comprar ou vão fazer, não está incluído aqui. Mas para morar e estudar, a gente está falando mais ou menos desse valor aqui. Medicina. Um exemplo do curso de medicina, a mesma coisa. Alimento, moradia, plano de celular com internet limitada, livros e tudo mais, a gente está falando de 3.050 dólares ano. Depois, o valor do lado ali é especialização, tá? Especialização em medicina, ou seja, especialidades médicas, mas daí é na língua russa. Também em torno de 3.050 ano, tá? Lembrando que a graduação da medicina é em torno de 6 anos, são 6 anos, e a especialização médica é sempre 2 anos, tá? Isso para morar. E para estudar, a gente está falando de 4.900 dólares ano. E no caso da especialização, que é essa coluna aqui, a gente está falando de 3.226 dólares ano. Ou seja, se você vai fazer uma graduação em medicina em inglês, ou seja, curso em inglês, não precisa estudar um ano de língua russa antes, vai direto para estudar medicina em inglês. A gente está falando de um total, isso é uma média, tá, gente? Depende da universidade, da cidade, mas a gente está trazendo aqui uma média. Depois aí nos comentários vocês podem fazer perguntas específicas sobre algum lugar ou universidade específica e a gente pode chamar vocês no WhatsApp ou enviar por e-mail os orçamentos direitinhos. A gente trouxe uma média aqui pegando universidades top. Então, eu tô falando no total de 7.950 dólares por ano para morar e estudar medicina em inglês, ou de 6.276 dólares o ano para fazer uma especialidade médica e morar, com tudo isso aqui incluído, como eu já falei para vocês. Vamos para mais um exemplo. Negócios internacionais, né? Quando a gente fala inglês, English medium aqui, a gente está falando que tem que ter conhecimento de inglês intermediário, tá? Para poder cursar o curso em inglês, tem que ter conhecimento do inglês intermediário. Isso significa que você vai precisar comprovar esse conhecimento. Ou com um diploma oficial, como TOEFL, IELTS, ou a própria universidade dispõe de um teste para saber o nível de inglês da pessoa e ver se ela está apta a cursar o curso ou não. Isso também a gente pode passar essas informações específicas depois para quem tiver interessado. Então, um curso de negócios internacionais que tem em inglês, tanto em inglês quanto em russo, tá? A gente está falando de custo de moradia de 2.905 dólares ano e está falando do custo de estudo
Graduação, 2.692 dólares ano. Significa que aqui a gente tem um valor de 5.597 ano para estudar negócios internacionais em inglês. Se for o mestrado, a gente está falando de 2.810 dólares ano. E para estudar, para moradia, né? Com tudo isso aqui incluído, celular, seguro médico, tudo. Ou 3.429 dólares ano para o estudo. O que nos dá um total aí de 6.239 dólares. De novo, façam as contas, dividam por 12, vocês vão ver como é barato estudar na Rússia. E ainda com a possibilidade de aplicar para bolsas acadêmicas depois. Tranquilo aqui? Mais um outro exemplo, agora para a área de TI, também com a possibilidade de estudar tanto em inglês quanto em russo. Lembrando que o inglês tem que ter nível de intermediário de conhecimento. Então, vamos lá. Custos de alimentação, moradia, 2.905 dólares. Se for mestrado, 3.050 dólares. Custo de ensino do estudo, que já inclui os livros, 2.692 dólares. Se for o mestrado, 1.982 dólares. Custo total para fazer uma graduação na área de TI em inglês, 5.597 dólares ano. Divide por 12, para ver como é que fica por mês. Se for o mestrado, 5.032 dólares ano, ok? Engenharia mecatrônica, outro curso extremamente procurado. Esse agora em russo, tá? Em russo, não é ofertado em inglês, somente em russo. Então, a gente tem para fazer graduação, custos de alimentação, internet, plano de celular, despesas pessoais, enfim, básicas, 2.810 dólares ano. Mestrado em engenharia mecatrônica, custo de vida, mesmo valor, 2.810 ano. Custo de ensino para estudar o ano, incluindo já os livros, 3.230 para graduação, 3.270 para mestrado. Total, graduação 6.040, mestrado 6.080. As graduações, tirando medicina, são sempre 4 anos e os mestrados 2. Ok? Então, na verdade, qual seria o custo de oportunidade se eu descartar a Rússia como destino? O que eu perco se eu não considerar a Rússia? O que eu perco se eu colocar nas minhas opções apenas os outros países mais convencionais ou que eu já estou acostumado a ouvir? Na verdade, eu perco praticamente tudo isso que a gente já falou, a experiência de vida, a possibilidade de ir para um país tão distante, tão belo e tão inusitado, o quanto isso vai me trazer de experiência de vida, de abertura de mente, de fortalecimento dos meus valores pessoais, no meu crescimento, no meu amadurecimento e também, muito importante, na minha carreira profissional. E isso é muita coisa. É muita coisa. Porque se você parar para fazer um cálculo e fizer uma comparação, um ano de medicina na Rússia e um ano de medicina nos Estados Unidos, ou um ano de medicina na Argentina, ou um ano de medicina aqui no Brasil, que a gente está falando só do curso de medicina por baixo, em torno de uns 5, 6 mil reais por ano, por mês, não é nem por ano, é por mês, e ainda tendo que comprar vários materiais por fora. Só aí vocês já percebem a grande vantagem, sem contar o fato de estarem estudando em universidades top do mundo todo, que estão muito bem colocadas no ranking mundial das universidades. Evoluindo agora para a nossa segunda etapa do nosso bate-papo. Uma vez, então, que já apresentamos aí os custos,
Para vocês terem uma ideia, já falamos das vantagens e desvantagens, já falamos dos benefícios. Então, digamos aí que vocês já estão considerando essa possibilidade ou já tomaram a decisão, estão aí conversando com os pais de vocês, talvez tenha algum pai aí no chat também olhando esse webinar, podem deixar suas perguntas aí que a gente vai responder. Lembrando de ficar até o final do curso para concorrer ao curso, até o final dessa apresentação para concorrer ao curso online gratuito em russo que a gente vai estar sorteando, tá? No valor de R$ 975. A gente vai pular para a próxima etapa agora. Para quem toma a decisão, né? Quais são os fatores que a gente precisa olhar, quais são as documentações, os processos, os registros, como é que a gente vai avaliar tudo isso? Muito bem. Então, para a graduação, e a gente vai ter dois comparativos, tá? Graduação e pós-graduação. Idade mínima e máxima para quem quer fazer graduação. Idade mínima, 15 anos, mas o ideal é 17, tá? Às vezes a pessoa termina o segundo grau com 15 e vai virar 16 no início do ano seguinte, até sair toda a documentação, até tudo se organizar, começar mesmo a estudar, já vai ser quase 17. Então, a gente está falando entre 15 e 17 anos. E a idade máxima, 35 anos. Ah, quer dizer que se eu tiver mais de 35 eu não posso estudar? Pode. A gente fala a idade máxima, que é o que a maioria das universidades aceitam e passam e facilitam. O que não quer dizer que uma pessoa acima de 35 não possa concorrer também. Vai depender de cada universidade, mas também é possível. E aí a gente vai estudar caso a caso. No caso de uma pós-graduação, também começamos com 15 até 17 anos e a idade máxima, 45 anos. Tá? Mesma situação anterior. Um outro item que vocês vão precisar apresentar para poder participar do processo. Comprovar a boa saúde clínica e mental. Tá? Tanto para graduação quanto pós-graduação vai ser exigido isso. Exame de HIV, de hepatite e exames básicos de sangue, né, que comprovem que vocês estão clínica e mentalmente aptos para viajar, tá? Isso vocês vão ter que apresentar lá na universidade, vão ter que, o visto também, para tirar o visto vocês vão precisar apresentar essa documentação, tanto para graduação quanto pós-graduação. Um outro documento importante que vocês vão precisar tirar aqui é o Registro Policial Nacional e Internacional negativado, ou seja, registro criminal, aquele que diz que vocês estão ok com a justiça, que não estão sendo procurados, não devem nada, enfim. Tanto para graduação quanto para pós-graduação também é um documento que é obrigatório. E para conseguir bolsa acadêmica? Como a gente já falou inicialmente, é possível sim, o governo russo ele oferece muitas possibilidades de bolsa. A própria LAR tem alguns programas de bolsa ao longo do ano, contempla alguns alunos com bolsas, faz processos seletivos para algumas bolsas específicas. É possível, mas o que vocês têm que considerar? Que a universidade, ela leva em conta 80% da pontuação escolar para bolsas de graduação. Então, vamos dizer que na sua escola a avaliação é feita de 0 a 10. Então, a tua média de notas tem que ser 8. A tua média de nota tem que ser 8 para ser considerado lá na seleção deles a participar de uma bolsa, tá? Abaixo de 8 nem entra para a seleção. Então, isso tem que levar em consideração. No caso de uma pós-graduação, né, o que vai ser considerado para ceder a bolsa é a avaliação de currículo, o tempo de experiência, outros cursos que já tenham feito, a atuação profissional, tudo isso é levado em consideração no caso da pós-graduação. Conhecimento da língua, tá? Para fazer um curso em inglês, uma graduação ou uma pós-graduação em inglês, vocês vão ter que comprovar, ou com uma certificação reconhecida mundialmente, como TOEFL ou IELTS ou outra que valha da mesma forma, ou a própria universidade vai disponibilizar um teste para que vocês possam
medir esse nível de inglês. E no caso da graduação, varia entre B1 e B2, mas sempre é o inglês intermediário. No caso da pós-graduação, é o nível B2 para cima, tá? Para estudar em russo, as universidades disponibilizam o que chamam de faculdade de idioma ou faculdade preparatória, que são 3 períodos de entradas, ou setembro, ou janeiro, ou março. Cada período vai ter um número de meses específicos, onde você vai estudar a língua russa, e no final o objetivo é atingir o nível B2 da língua russa, para estar apto a participar, cursar a graduação ou pós-graduação tranquilamente. Mas toda universidade, ela oferece essa faculdade, tá? Então, quando faz o processo com a LAR, a gente já encaminha também toda a papelada e tudo mais para essa faculdade de idioma. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa se organizar. Porque se você vai pensar assim, ano que vem eu quero começar a minha graduação em medicina na Rússia. E a Rússia começa sempre na mesma data, sempre em setembro. Todos os cursos de graduação iniciam na mesma data, sempre em setembro. Então, eu tenho que pensar que se eu vou fazer em russo, eu tenho que ir antes de setembro. Eu tenho que ir no mínimo 10 meses antes para estudar a faculdade de idiomas. Então, eu não posso chegar lá um mês antes de começar as aulas para estudar direto medicina em russo, que não vou conseguir. Então, eu sempre tenho que pensar, se a minha língua for a russa, se eu vou estudar russo antes, eu preciso de 1 ano de antecedência para estudar a língua e morar lá no país para depois iniciar a faculdade, tá? E o acesso à graduação e pós, tanto para a graduação quanto para o pós, ele é preferencial. Existem condições flexíveis e diferenciadas para estrangeiros. Digamos lá que a Rússia tem o seu próprio vestibular, que os cidadãos russos participam para poder entrar na graduação ou na pós. Para estrangeiro, principalmente para os latino-americanos, existem algumas parcerias e algumas facilidades. O estudante ele não precisa passar por esse mesmo processo. Ele vai fazer uma prova básica, elementar, com algumas matérias do curso que ele escolheu, mas é uma prova tranquila de ser feita, que nós damos todo o suporte também, inclusive material para estudo e tudo mais. Somente isso, e claro, comprovar a língua, né, que tá ok, tanto o russo ou o inglês, para poder cursar a universidade. Documentos que a gente precisa analisar. Graduação. Será analisado o histórico escolar de vocês, do 2º grau, né? O comprovante de finalização do 2º grau e o histórico escolar com as notas. E esses 2 documentos precisam ser apostilhados. Apostilhamento, depois vocês procurem também no Google ou nos perguntem aqui que a gente explica melhor. Mas é um acordo que alguns países têm, é uma forma de certificar a documentação, né, de dizer que ela é válida em 2 países de uma forma oficializada, tá? Então, isso é feito aqui no Brasil, no cartório. Você vai levar lá o histórico escolar, vai levar o passaporte, vai levar o comprovante de finalização do 2º grau e fazer esse apostilhamento. No caso da pós-graduação, vai ter que levar o diploma universitário, né, a finalização da graduação, o certificado com as notas, também o histórico de notas da universidade e também o passaporte. Também precisa ser apostilhado. Um outro item que a gente já adiantou aqui é o passaporte, tem que estar válido por 18 meses no momento da viagem, ou seja, a partir da data da viagem, esse passaporte precisa estar válido por mais 18 meses, tá? Não adianta ser 1 ano antes com esses 18 meses e depois, quando for viajar, já diminuir 1 ano, que isso vai dar problema. Então, esse passaporte ele tem que ser atualizado próximo à viagem. Os atestados médicos, que a gente já comentou no slide anterior, de boa saúde e resultados de laboratório de HIV. Traduções oficiais, né, que algumas universidades, a grande maioria, vai pedir que esses documentos, histórico, diploma, seja traduzido oficialmente para a língua russa e validado, mas geralmente isso pode ser feito lá, vocês vão fazer o apostilhamento aqui no Brasil,
vão tirar a foto desses documentos apostilhados, né, ou seja, certificados que são válidos internacionalmente, e vão mandar para nós, a gente encaminha para a universidade faz a tradução lá mesmo e vocês pegam quando vocês chegarem. Mas isso também pode variar um pouco, cada universidade é diferente, então isso tudo que a gente está falando aqui, gente, muitas das coisas é o básico do processo, mas depois cada universidade ela tem o seu próprio processo, e aí a gente pode ter uma alteraçãozinha ou outra. O que não muda são os documentos que vocês precisam, tá? E também um outro documento que vai ser analisado é o certificado de equivalência que vocês vão obter lá na Rússia mesmo, né? Ou seja, vão terminar a graduação, a especialidade médica ou a pós-graduação, vocês vão ganhar o certificado lá, o diploma lá, referente, né, ao que vocês fariam aqui, mas a equivalência lá na Rússia, e depois quando vocês voltarem para o Brasil, como qualquer outro lugar, como qualquer outro país, vocês têm que validar aqui também, certo? Vamos seguir então. Outro ponto, para quem está tomando aí a sua decisão. Bolsa acadêmica. Existem duas formas, tá? De vocês conseguirem bolsa acadêmica. Para quem está interessado em bolsa ou não necessariamente 100%, mas talvez 50% ou 80%, existem algumas possibilidades. A primeira é nos consultar. Consultar lá para conhecer a oferta que a gente tem disponível e a quantidade de bolsas que a gente tem para esse ano ou para 2000. Esse ano já foi, já não deu mais, agora é só 2020. Então, está aqui o calendário, né? Geralmente em novembro agora a gente vai anunciar a inscrição dos candidatos para as bolsas de 2020, e aí essa inscrição ela vai de novembro a março, porque tem uma série de etapas, testes para fazer e tal, e julho sai o resultado. Então imagina, para começar a estudar em setembro do ano que vem, o processo começa em novembro desse ano. Então fica ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. Quem não curtiu a página, curte. Quem não está seguindo nós no Instagram, siga. Ou quem não curtiu ainda o nosso canal no YouTube, curta. Bota lá no site o seu e-mail para receber as atualizações que a gente vai anunciar por esses canais. E uma outra forma é através do governo da Rússia. Então, você pode ir lá para o site da embaixada ou consulado russo e conhecer o que tem de oferta acadêmica e quais as bolsas disponíveis. Como é que funciona o calendário deles? Geralmente os anúncios são feitos em dezembro. É feito um anúncio da inscrição dos candidatos, tá? E aí de janeiro a março ocorrem as inscrições e em julho ocorrem os resultados. Muito bem. Outro procedimento que a gente precisa levar em consideração. Opa! E se caso eu não atender aos pré-requisitos para a bolsa ou eu não fui selecionado? Então, a gente viu aqui que sim, existe a possibilidade de bolsa acadêmica ou através da LAR ou através do consulado russo. Mas caso vocês não atendam algum de vocês não atenda o pré-requisito, perca o prazo, não tenha documentação suficiente, não atingiu o número de notas ou não tenha sido solucionado. O que dá para fazer nesse caso? Muito bem. Neste caso, a ALAR tem um programa específico chamado Programa de Acesso Preferencial, onde, através da nossa assessoria, a gente dá todo o suporte ao visto garantido pelo recebimento da universidade, através de documentos simples e fáceis de obter, custos baixos para estudo, alimentação, moradia, seguro médico, custo baixo de estudos de pós-graduação, que a gente já viu, mostrei para vocês alguns exemplos ali anteriormente, mais baixos até que em outros lugares que aqui na América Latina, podem comparar. Também a gente garante o alojamento mobiliado dentro do campus e serviços básicos no campus, né? Então, tudo isso está dentro do programa de acesso preferencial. Por que preferencial? Porque a LAR tem parceria com a maioria das universidades da Rússia,
com as principais, pelo menos, com as mais bem colocadas no ranking mundial de universidades. E algumas, inclusive, parcerias exclusivas, ou seja, somente a LAR tem o direito de levar estudantes para lá. Isso, fiquem ligados também que mais para o final do ano a gente vai anunciar alguma novidade nesse sentido. Isso nos dá acesso preferencial, faz com que a gente consiga as coisas antes de outras empresas, faz com que a gente consiga algumas facilidades para ajudar vocês nesse processo e depois que vocês estiverem lá também. Além disso, o programa de acesso preferencial dá condições muito vantajosas para nós aqui, estudantes latino-americanos, em relação aos exames complexos de admissão que são usados para os cidadãos russos. Eu já falei sobre isso. É como se os russos tivessem o seu próprio vestibular e a gente aqui não precisasse passar por isso, a gente tivesse uma outra entrada, uma entrada pela porta dos fundos, digamos assim, né? O que facilita bastante. E também esse programa de acesso preferencial dá agilidade para obter o documento de imigração e ter aí o visto de estudo. Tudo isso, através do nosso programa de acesso preferencial, é dado a vocês para que vocês viajem tranquilos, façam o processo tranquilo até lá e consigam se programar tranquilamente, tirando todas as dúvidas para chegar na Rússia e ter clareza aí para cursar o curso que vocês decidiram. Como que a gente faz para acessar o programa de acesso preferencial? Bom, aqui estão os passos para quem precisar de mais informações, quiser saber alguma questão específica que não ficou claro nesse nosso bate-papo, tiver uma dúvida sobre uma universidade ou curso, quer saber mais detalhes de orçamento ou mesmo das bolsas, vocês podem solicitar as informações sobre tudo isso preenchendo 2 formulários nesses links que estão aqui abaixo, né? Solicitar informação para nós através das nossas redes sociais, ou WhatsApp, ou e-mail. Tudo isso está lá no site ou na página do Face, no Instagram. Aqui no YouTube também tem endereços. Solicitem informações que a gente entra em contato com vocês, responde. A partir daí, vocês vão preencher os 2 formulários que estão nesse link aqui que a gente está mostrando para vocês, que vão estar disponíveis também depois aí na descrição do vídeo. E vão enviar, vão preencher, vão assinar, vão escanear e enviar para o e-mail inscrições, sem acento, @faculdadesrussas.com. Uma vez que vocês enviam esses 2 formulários, já inicia o processo, tá? Nós vamos analisar essa documentação, analisar se o formulário está preenchido corretamente, e aí vocês mandam aquele início de documentação que a gente já falou. A partir daí, então, já começam as etapas, a gente libera o treinamento de russo, que a LAR disponibiliza, incluído no valor da nossa assessoria, que hoje algum sortudo aqui vai ganhar gratuitamente somente esse curso, que vale quase R$1.000, gente, então fique até o final para ver como participar desse sorteio. Mas a nossa assessoria, o valor da nossa assessoria, ela já inclui esse treinamento, tá? E inclui a organização de todos esses documentos para emitir o visto. E aí, uma vez feitas essas etapas, enquanto você vai estudando o russo, já vai se preparando para chegar lá com um pouco de conhecimento, que isso é parte fundamental da adaptação no país, tá? É fundamental. A gente vai trabalhando nos documentos de vocês para obter visto e aceite da escola e tudo mais, da universidade. Então, uma vez que o visto é reivindicado, né, que vocês têm o visto na mão, aí sim vocês emitem a passagem aérea e boa viagem. Como vocês podem ver, são 5 passos. Claro que tem trâmites legais aqui, que vai exigir um pouquinho de esforço, sair, procurar documentação, ir no cartório, tirar foto, mas isso é natural, né? Não existe almoço grátis, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço também, mas vocês podem perceber que são 5 passos simples, não tem muita complicação para vocês participarem do programa de acesso preferencial. A gente está com inscrições abertas já para
campanha de janeiro de 2020, sendo que a primeira chamada é agora, dia 19 de setembro, com o número de vagas que estão disponíveis, depois a segunda chamada 15 de outubro e a terceira 15 de novembro. E aí se encerram, a gente não tem mais tempo hábil para receber documentos e encaminhar estudantes para ir em janeiro. Aí depois é só março ou setembro de 2020, que não temos datas ainda dessa campanha. Para saber mais quando devo viajar para a Rússia, acesse aqui esse endereço bit.ly quando viajar Rússia. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. bit.ly quando viajar Rússia. Aqui vão ter mais informações para vocês sobre isso, tá? Um pouquinho sobre a LAR, para quem não nos conhece ainda. Então, a LAR, Associação Latino-Americana Russa, ela foi fundada em 99 por cidadãos da América Latina e da Rússia que foram formados em universidades russas. Então, são os diretores, eles moraram na Rússia durante anos, fizeram graduação e pós-graduação lá, conhecem profundamente como é que funciona o país, como é que funciona as cidades, como é que funciona a política, como é que funciona a religião, como é que funciona o sistema de ensino. E aí, a partir disso, eles trouxeram esse conhecimento para a América Latina, fundaram a ALAR e desde então estão aí com 19 anos de experiência levando estudantes para lá, de toda a América Latina, não só aqui do Brasil. Eles têm rede de escritórios na América Latina, tá? Tem no México, tem na Colômbia, tem no Equador, tem no Peru. Podem procurar também lá no nosso site que vocês vão ver todos os endereços. Aqui no Brasil, a gente tem 2 representantes, uma em São Paulo, que é a Lia, e uma no Rio Grande do Sul, que sou eu que estou falando com vocês, Michele. A LAR também é a única instituição da América Latina credenciada como certificado oficial do idioma russo como estrangeiro, ou seja, esse curso de russo que vocês fazem online quando fazem assessoria com a LAR, ele é certificado oficialmente pelo governo russo, tá? Oficialmente, porque a LAR, ela tem esse credenciamento. Também ela é a única instituição da América Latina que tem formação em russo para estudos universitários grau A1. Essa é uma condecoração especial que pouquíssimas empresas têm, que dá a condição da LAR de levar estudantes para fazer graduação na Rússia com profundo conhecimento. É a única instituição da América Latina reconhecida e credenciada na Rússia e na América Latina. Então, a LAR também, nosso site tem uma página específica sobre acordos. Vocês podem ver lá vários acordos que a LAR fez e continua fazendo com várias universidades e governos e órgãos oficiais. E ela é hoje a única instituição na América Latina que é reconhecida e credenciada, tanto aqui quanto lá na Rússia. Chegando ao final do nosso bate-papo, eu quero deixar na tela aqui o nosso WhatsApp. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos consultar, podem nos mandar mensagem. O nosso Instagram, Alar Brasil, também por lá a gente responde. E a nossa página, Alar Faculdades Russas. Além do nosso site, www.faculdadesrussas.com. Aqui são os nossos principais meios de contato. Vocês podem nos acessar da forma que melhor ficar para vocês, além de, claro, aqui nos comentários do YouTube, no nosso canal. E a gente vai responder e a gente está à disposição para ajudar e para tirar todas as dúvidas nessa decisão super importante, mas que eu garanto para vocês que é realmente uma aventura fantástica. Aproveitando então, já que chegamos ao fim do nosso webinário, vamos agora, eu vou mostrar para vocês o link para quem ficou até o final participar do sorteio desse curso online gratuito de russo no valor de R$ 975, onde o sorteado, o ganhador, vai ganhar 24 horas de teoria da língua russa, vai poder baixar um software gratuito de gramática e fonética no seu computador para seguir estudando e aprendendo.
vai ter direito ainda a 16 horas de aconselhamento online com uma pedagoga russa. Vai ganhar o certificado no nível básico de russo. Lembra que a Lara é a única certificada na América Latina para poder emitir essa certificação, né, credenciada pelo governo russo. Então tá aqui. Eu peço que vocês entrem nesse site, nesse endereço que está na tela, http://bit.ly com y/sorteio-alar, tudo em maiúscula. Lá vocês têm um formuláriozinho muito simples para preencher e nós faremos esse sorteio amanhã e o vencedor vai ser anunciado nas nossas redes sociais, também aqui no YouTube. Vocês podem ficar ligados. Boa sorte, pessoal. Eu desejo a vocês uma ótima viagem, uma ótima experiência para aquelas pessoas que estão aí determinadas a embarcar nessa jornada. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, a gente vai ficar mais um pouquinho e vai responder os comentários de vocês. E se não for agora, entre em contato pelas nossas redes sociais, que a gente está à disposição. Muito obrigada e até a próxima.